Oi, gente. Bom dia mais uma vez. Tudo bom com vocês hoje? Quarta-feira, 15 de julho de 2020. Mais uma aula de língua portuguesa chegando aí fresquinha, fresquinha no celular, tá? Desejo mais uma vez, tá? Espero também que cada um esteja feliz, contente, muito, muito bem nessa manhã de hoje. Ok, nono ano? Seguiremos, certo? Com o mesmo conteúdo da aula anterior. Nós vamos dividir, essa aula foi dividida, na verdade, em dois momentos, certo? Vocês têm aí no livro, a partir da página 54, o estudo da oração subordinada adjetiva, muito, muito mais simples do que a substantiva, né? Só tem que ter atenção para reconhecer os pronomes relativos aí. E atenção também a partir da aula de hoje, que nós vamos aprender a identificar como essa oração ela pode ser encontrada. Se, de repente, ela vai surgir de forma a explicar um termo, a restringir esse termo. Professor, dentro dessas orações, há alguma pontuação que eu preciso ter noção aí para não errar na hora da prova, para não errar em diferentes vestibulares que eu vou fazer daqui para frente, nos meus próximos anos, na redação do Enem, quando eu chegar lá, que eu estiver usando uma oração subordinada, professor, será que se eu usar uma vírgula errada, eu vou perder ponto? Faz sim, tá? Então, hoje nós vamos ver essa noção de que, a depender do contexto, muda muita coisa semanticamente falando. A semântica é o campo da língua portuguesa que trata da significação das palavras, do sentido das palavras, do sentido das coisas, tá? Então, seguindo aí com oração subordinada adjetiva, nós vamos estar vendo justamente a questão de como ela se apresenta em diferentes situações de comunicação. Começando a exibir aí a apresentação, tá? Nós falaremos, como eu já disse, oração subordinada adjetiva, professor G. Anderson, e aí escola na Nery, né? Logo de início, logo de cara, isso daqui. As pessoas que cometem lacismo não podem ficar impunes, disse Cebolinha. No outro lado, Cebolinha falou a mesma coisa. Veja, as pessoas... Deixa eu repetir o primeiro. Bora refazer essa leitura. As pessoas que cometem lacismo não podem ficar impunes. Cebolinha falou isso. Agora ele vai falar da seguinte maneira. As pessoas que cometem lacismo não podem ficar impunes. Ok. Nós temos aí praticamente as mesmas orações, mas há uma diferença. Observem aí essa diferença. Dou 5 segundinhos para vocês observarem. Foi. Observaram? Já já a gente volta para responder e identificar o que é que está de diferente aí. Tá bom? Aqui nós temos Lisa, né, fazendo essas anotações bem bacanas do que é uma oração adjetiva. Já vimos que a oração adjetiva serve para caracterizar um termo da oração principal, né, galera? Então, observe que dentro da oração principal, alguma palavra ali substantiva vai ter na oração subordinada esse auxílio de característica. Essa oração subordinada vai caracterizar esse termo aqui da oração principal, funcionando de fato como adjetivo. Vimos na aula passada as funções do adjetivo. E aí, diferente das subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas só são classificadas em duas. Olha que bacana, vocês não vão precisar estar estudando mais de 5, 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Vão estar estudando apenas 2, tá? Que são explicativas e restritivas. Aqui, nesse sentido, nós vamos ver que os próprios nomes delas
dela, na verdade, já diz muita coisa, né? Ó, oração subordinada explicativa. Já sei, G. Anderson. É isso mesmo que você pensou. Justamente isso aí que você pensou. A oração subordinada explicativa vai fazer o quê? Ó, explicar. Oração subordinada adjetiva explicativa. Serve para explicar um termo ao qual faz referência. Esse termo aí, nós vamos ver que ele vai vir caracterizado por essa oração, mas de forma a explicar, tá bom? E aí nós temos também a restritiva, como o nome já diz, é algo que restringe, é algo que separa, tá? Do todo. Eu vou ter o todo e vou ter algo que eu fiz uma separação. Aí vamos ver pouquinho por pouquinho de cada um, pedacinho por pedacinho. Oração subordinada adjetiva explicativa é aquela que serve para explicar o termo que a antecede, ok? Então veja aí, ó, o termo que a antecede vai ser explicado por essa oração explicativa. Outra coisa, lembram que a oração subordinada adjetiva faz referência, sobretudo, ao pronome relativo? Ele liga essa oração? Então, se ele está ligando, é porque ele já está sendo, ele já está exercendo, perdão, referência a algo que foi substituído, né? Por isso, da oração, ó, sempre explicar o termo que já foi citado, um termo que a antecedeu. Não limita o significado do antecedente. Então, eu vou ter lá o todo explicando esse todo. Eu não vou limitá-lo. Não é só uma parte do todo. Eu quero completo. Vou explicar completo, tá? A gente vai ver direitinho na aula de hoje. Refere-se ao todo. Então, foi o que eu acabei de dizer. Oração explicativa. Explica e não limita. Ao ponto que não limita, eu só quero dizer que ela faz referência ao todo em questão. As orações restritivas, adjetivas restritivas, por sua vez, servem para detalhar a caracterização. Então, como assim? Digamos que eu tenho esse estojo aqui, estou com ele aqui, né? E aí eu tenho esse daqui também. 2 estojos na minha mesa. Mas eu quero que desses 2, falar apenas desse daqui. Eu vou restringir, não é? Então, o estojo que eu gosto é o verde. Restringir. Excluir o laranjinha, o bichinho vai ficar aqui chorando porque eu disse que não gosto dele. É real. Eu escolhi o verde e aí eu restringi nessa escolha. Eu disse que eu gosto mais de um do que do outro, tá? E aí vejam só o que é que acontece. Deixa eu só guardar, organizar o meu canto aqui. Pronto, tá organizado. Aí o que é que acontece nesse sentido? Essa oração restritiva, ela vai limitar, vai particularizar, certo? Uma significação. Ou seja, o substantivo que eu citei na oração principal, ele vai vir restringido, tá bom? E aí nós vamos ver que também, ó, essa oração refere-se apenas a uma parte do todo e não ao todo como é explicativo. Olha como é facinho. Uma explica, a outra, ó, restringe, tá bom? Seguindo aí, o que é que a gente encontra? Oração subordinada adjetiva, o quê? Quem é que fala para mim? Adjetiva explicativa, isso mesmo. Aí vejam só, ó, o homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente. Pronto. Nós temos aqui 2 orações, um período composto. Em negrito, separado por vírgula, vocês estão vendo a oração subordinada adjetiva explicativa. Note que ela veio no meio da oração principal. Olha que bacana.
Não veio no final, veio no meio. Então, qual seria a oração principal? O homem muitas vezes age animalescamente. E aí, esse que se considera racional é a nossa oração subordinada, né? Eu posso provar para você que esse que aí não é uma conjunção, e sim um pronome relativo. Note, o homem muitas vezes age animalescamente, o homem se considera racional. É só você ver que ele substituiu a palavra homem. Se ainda duvidar, faça aquela substituição usando ao qual, a qual, o qual, tá? Que você vai ver que também dá certo, certo? Aí vejam só, ó, nesse sentido, eu tenho que essa parte que veio aí isolada por vírgula, ela não está restringindo, e sim atribuindo uma explicação a esse homem. Vê, nós, seres humanos, somos, por natureza, seres pensantes, seres racionais. Então, eu só trouxe uma explicação do que é o homem. O homem, um ser que se considera racional, muitas vezes age como um animal. Olha só. Então, essa oração subordinada adjetiva foi classificada como explicativa. Por quê? Ela está dizendo aí que todos os homens são racionais. Ela explica lá, ó, o substantivo homem, tá? Então, o homem que se considera racional, muitas vezes age animalescamente. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Observa aí que nessa oração, provavelmente João, ele causou surpresa por algo que fizeram com ele ou algo que aconteceu aí, né? Não está muito claro. Mas o que está claro para a gente é que nós temos uma explicação de quem era João, como era João. João, ele tem uma certa personalidade. Qual? De ser o mais calmo da turma. Aqui eu estou explicando uma característica de João, tá bom? Então, mais uma vez aí, ó, a oração subordinada adjetiva servindo para explicar um termo já citado, ok? É só você ter aquela noção, ó. João surpreendeu a todos, João é o mais calmo da turma. O pronome relativo lá, ligando essas orações. Aí nós temos aqui que nessa segunda oração, mais uma vez, ela veio a subordinada entre a principal, no meio, tá? Não veio no final, como a gente já tem o costume de ver, que é o caso dessa última, ó. Os alunos adoram conversar durante a aula, que é importante. Então, vejam, a aula aí é muito, muito importante. Toda aula é importante e não deveria ter conversas paralelas, né? E aí, vejam, a oração explicativa está fazendo o quê? Explicando o termo aula, dizendo que não é apenas uma aula que é importante, e sim todas. Ele não restringe, ele engloba essa explicação aí, nessa questão da aula, ele englobou aí, ó, e disse que todas as aulas são importantes, ou que toda aula é importante. Vão pensando lá naquele desafio do início, porque ele vai voltar já já e eu vou cobrar de vocês, tá? Aí nós temos aqui o menino maluquinho lendo um livro aí da sua turminha e talvez vendo essas orações desse livrinho. Olha só, lá no último slide falamos das explicativas. Agora a gente vai falar da restritiva. Ah, professor, eu já sei a característica da explicativa. É só levinho com vírgula. É, de fato você tem razão. Toda oração explicativa virá com vírgula. Mas é necessário você ter cuidado, porque às vezes você coloca uma vírgula numa oração que não era para ser explicativa, ela era restritiva. E aí o seu texto vai ter um grande problema. Você vai causar uma confusão que você nem queria causar, tá? Vamos observar aqui, ó. Terminei a redação cujo tema era difícil. Pronto. Se eu colocasse uma vírgula aqui,
eu estaria dizendo que todas as redações têm um tema difícil, quando não é verdade. As redações têm temas diversos. Para algumas pessoas é difícil, para outras não. Um tema, no senso comum, pode ser considerado difícil, pode ser considerado fácil. Então, observa que aqui, apenas essa redação que foi citada é que tem um tema difícil. Tá? É que era difícil e não todas as outras. Lembra aqui, ó, do esqueminha que Lisa falou pra gente. A oração, ela restringe, serve para detalhar, refere-se apenas a uma parte do todo. É o que está acontecendo aqui. E apenas esse tipo de redação é difícil e não todos os outros. Então, quando não vem com a vírgula, essa oração ela restringe a um determinado grupo de coisas, tá bom? Olha só aqui, ó. A mulher que eu amo tem o cabelo azul. Vê. A mulher tem o cabelo azul, a mulher eu amo. O que aí, né, substitui a palavra mulher e é um pronome relativo, que coisa legal. Igual cujo lá em cima, ó. Cujo tema é um pronome relativo, cujo. A mulher que eu amo tem o cabelo azul. Note que não é todas as mulheres que ele ama. É apenas uma. Qual? A que tem o cabelo azul. Então, a mulher que eu amo, a mulher amada, é aquela que tem o cabelo azul. Ele restringiu aí, num grupão de mulheres, ele escolheu aquele que tem o cabelo azul, tá? Aí nós temos o seguinte: moro em um bairro onde o índice de casos de dengue aumentou muito. Nós temos aqui, ó, que onde é o nosso pronome relativo, tá certo? Então, o legal da oração adjetiva é que a gente não vai ficar preso só em usar os pronomes interrogativos e as conjunções integrantes, não. A gente pode usar todos os pronomes relativos a depender do contexto, claro, né? Como aqui eu estou falando de lugar, eu posso utilizar o pronome relativo onde. Então, vê, moro onde? Em um bairro. E como é esse bairro? O que é que ele tem? Um alto índice de casos de dengue que aumentam a cada vez mais. Nota que eu não estou falando de qualquer bairro. Eu não estou dizendo que todos os bairros têm esse índice alto de dengue. Não. Pelo contrário, é apenas o bairro onde eu moro. Então, observa que aí a oração veio para restringir, para talvez tirar aquele todo e mostrar para você que é só aqui, ó. É só nessa parte que está tendo um alto índice de dengue. Olha lá, o que é que ela fala? Ele particulariza. Então, a oração restritiva dá uma particularidade maior ao termo citado. Ok? Bom, moro em um bairro onde o índice de casos de dengue aumentou muito. Olha como é facinho, facinho, facinho. Aí agora eu voltei com a pergunta. Descobriu a diferença entre essas duas orações aí? Na verdade, entre esses períodos, né? Porque a gente tem mais de uma oração. Então, qual a diferença entre eles? Vou deixar vocês responderem aí. 10 segundinhos para vocês pensarem. Não, só 5, né? Para não tomar muito tempo. Acertou quem disse que aí nós temos uma oração explicativa e uma oração adjetiva restritiva. As duas são adjetivas, né? Mas uma está restringindo e a outra está explicando. Mas tá, qual é o problema aí nisso tudo? Eu quero saber. Mostra para mim, professor. Vou mostrar, tá? Tem um problema muito grande aí. Por exemplo, na primeira fala, Cebolinha, ele foi muito coerente. Ele foi extremamente sábio. Olha o que ele falou. As pessoas que cometem racismo não podem ficar impunes. Então, quem comete racismo realmente tem que pagar por isso.
É uma ação errada. Ninguém tem que pagar, ninguém tem que sofrer por causa do tom de pele, por causa do país de origem. Jamais, jamais. Todo mundo merece ser respeitado. Vivemos numa sociedade plural. Cebolinha tem toda a razão aí nessa oração. Olha lá, você talvez se pergunta: eu estudo esse conteúdo e nunca vou usar na sociedade. Você não vai usar na sociedade, não. Você está usando agora. Você vai usar em todo o momento que você for falar. Você está usando orações. E aí, nessas orações é que surgem as classificações e a intenção de cada uma, que foi o que Cebolinha fez aí. Ele restringiu. Ele não disse que todas as pessoas merecem pagar quando cometem racismo. Não, ele não disse isso nesse primeiro balão. Ele disse que apenas quem comete racismo são algumas pessoas. Ele restringiu, diferente da segunda. Na segunda, ele fez um negócio que eu não aconselharia ele a fazer. Foi uma casca de banana aí para ele, né? Porque ele está dizendo que todo mundo comete racismo, quando não é verdade. Quando nem todo mundo comete, tá? Porque a partir do momento que ele isola essa oração subordinada adjetiva entre vírgulas, ele está explicando que o sujeito, pessoas aí, comete racismo. Todas as pessoas, para ele, nesse segundo exemplo, comete racismo. É nisso que eu quero que você preste atenção. Não vá só nessa ideia de que eu vou colocar uma vírgula aqui e vai virar uma oração explicativa. Não, gente, tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes não é uma explicativa, é uma restritiva. E aí, quando você torna aquilo explicativo, você pode causar um grande prejuízo para você na sua fala e na interpretação do outro. É aí que ocorrem as confusões linguísticas, tá? Então, observa isso daí com cuidado. Aí vejam só. Pontuação das orações subordinadas adjetivas. A partir dessa frase do Cebolinha, dessas orações aí, a gente consegue ver que toda oração subordinada adjetiva restritiva não é separada da oração principal. Note lá, ela não vem separada. Observa lá, as pessoas que cometem racismo não podem ficar impunes. Pronto, não veio separada. Diferente da outra, né, que estava. Então, elas não são demarcadas por vírgula. Do contrário a isso, a gente vê que as orações subordinadas adjetivas explicativas sempre vêm separadas da oração principal por meio de vírgulas. Isso por quê? Porque elas estão se referindo ao todo, estão acrescentando uma informação àquele todo, tá? Então, sempre a explicativa virá com o uso da vírgula. Aí a aluna uma vez perguntou, né, o porquê disso. Tá vendo aí? Naquelas orações, a gente tinha algumas com vírgulas, outras sem. As que tinham vírgulas, certamente era uma oração adjetiva explicativa. Enquanto que agora, as que não têm vírgula, é uma oração subordinada restritiva. Tá bom? Aí veja esses exemplos. Os livros que estão na mesa são os meus favoritos. Então, observa aí que apenas os livros que estão na mesa são favoritos. Aqui na mesa eu tenho esses livros aqui. Eles sempre ficam comigo. Eu gosto muito de todos. Uma coleção que eu comprei, tá? Bem recente. E aí, por exemplo, estou lendo aos poucos, mas estou lendo. E aí, o que é interessante saber? Que não são todos os livros que são meus favoritos. Não são. São apenas os que estão na mesa. Isso não é verdade. Eles estão aqui na mesa porque eu gostei de deixá-los aqui, tá? Mas ali na sala eu tenho uma bibliotecazinha, uma mini biblioteca, onde tem os meus livros favoritos, tá bom? Mas nessa oração, o que é que você entende? Que apenas os livros que estão aqui na minha mesa é que são os meus
favoritos. Então, eu tenho aí uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá bom? No segundo exemplo, isso muda. Eu tenho a mesma construção de oração aí, só que elas vieram, isoladas por vírgula, tá? Se vem isolada por vírgula, olha o conceito. Oração subordinada adjetiva explicativa, vem separada da oração principal por meio de vírgula. Pronto. Aí agora vamos ver o sentido disso. Os livros que estão na mesa são os meus favoritos. Nesse sentido aqui, eu quero dizer para você que eu só tenho os livros que estão aqui na mesa e que todos eles são os meus favoritos. Aqui na mesa eu tenho esses livros, eu tenho os livros da Conquista, tenho outros livros ali, tenho uma gramática aqui perto. Então eu quero dizer nessa oração aqui que todos os que estão na mesa são os meus favoritos. E eu só tenho esses aqui, tá? Então, eu estou explicando esse termo, livros, que estão onde? Aqui nessa mesa. Eu estou dizendo que só eles são os meus favoritos. E que eu só tenho eles. Quando, na verdade, isso é mentira, né? Porque, lá na primeira oração, isso deixou bem claro. Apenas os da mesa são os meus favoritos. E não todos esses aqui da mesa é apenas o livro que eu tenho. Não é isso. Então, nessa segunda oração, o que eu entendo é que todos os meus livros estão na mesa, tá? E eu tenho livros na sala. Então, seria mentira aí pra gente, né? Mas aí, tirando o professor como referência, o que é que vocês têm que ver? Que quando se fez essa construção, eu estou querendo dizer que todos os livros que são favoritos estão na mesa, tá? Esses livros aí, eu estou explicando, eles não estão em qualquer lugar. Eles estão onde? Na mesa, tá bom? Aí, por fim, a gente tem lá na página de vocês vão encontrar, deixa eu só situar, pontuação na 67 e desenvolvidas e reduzidas na 70. Oração subordinada desenvolvida, vocês já sabem. Todas essas que eu mostrei para vocês são desenvolvidas, porque elas apresentam o pronome relativo junto do verbo, tá? Junto ali dessa oração. Enquanto que nas substantivas, a gente viu isso também, que as integrantes, elas serviam como orações desenvolvidas. E quando era reduzida lá nas substantivas? Era quando eu tirava a conjunção e colocava o verbo como, professor? Uma forma nominal, justo. Isso também vai acontecer aqui. Nas orações subordinadas adjetivas reduzidas, o verbo vai assumir uma função nominal, aí, sua forma nominal, e ele não mais virá conjugado em suas formas indicativo, tá? Subjuntivo, não. Ele vem agora nas formas nominais do verbo. Observa aí que o que é que nós vamos encontrar. Nessas orações subordinadas adjetivas reduzidas, não há a presença do pronome relativo. Não se iniciam com o pronome relativo, contém verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? E, além disso, de acordo com as formas nominais usadas, podem ser classificadas como reduzidas de infinitivo, que são aquelas terminadas em AR, ER ou IR. Reduzidas de gerúndio, terminadas em N com ND. Aí a gente vai ter as terminações, né? NDO, NDA, NDindo, enfim. A gente tem aí essas formas de gerúndio. E, por fim, partícipio, ado, ido, tá? Temos essas forminhas aí. Aí vejam, orações desenvolvidas na esquerda, orações reduzidas na direita. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Então, que encantou é o nosso termo adjetivo, é a oração subordinada adjetiva. Eu diria que aí é restritiva, né?
porque ó, não foi qualquer orador, não. Foi aquele que encantou, tá? Eu tenho vários oradores, mas só um tocou a plateia. Qual foi? O que encantou. Mas a gente não está analisando isso. A gente está analisando que aqui é uma desenvolvida porque apresenta o pronome relativo. Olha como ela seria se fosse reduzida. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Veja, eu trouxe aqui agora, ó, o verbo para o infinitivo. Terminou em AR, olha que legal. Se o verbo terminou em AR, a gente anota que aí não veio mais o pronome relativo. Então, quando não vem com pronome relativo, oração reduzida, e aí a gente classifica olhando para o verbo. O verbo terminou em AR ou ER ou IR, eu coloco que é uma oração reduzida de infinitivo. Segundo exemplo, assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Então, como foi que eu assisti à atuação dos velhinhos? Como eram esses velhinhos? Esses velhinhos estavam como? Eles estavam cantando. Então, ó, assistir às atuações dos velhinhos cantando. A gente não pode falar assim? Cantando ou que cantam? Podemos. Se podemos, temos duas formas de orações aí. Então, eu tenho uma oração desenvolvida desse lado esquerdo e tenho a oração, ó, subordinada adjetiva aí, reduzida, do lado direito. Não veio com um pronome relativo antecedendo esse verbo cantar. E o verbo cantar, ele veio como uma forma nominal. Essa forma nominal aí, ó, simboliza um adjetivo. O verbo aqui é como se fosse um adjetivo. E aí ele está no gerúndio, porque terminou em NDO. Logo, eu digo que essa oração é reduzida, pois não tem pronome relativo, e é de gerúndio, porque o verbo está com uma forma nominal no gerúndio. O mesmo aconteceu no último exemplo. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Ado, terminação aí, ó, do nosso particípio, tá? Então, oração reduzida de particípio. Viram como é legal, como é fácil esse conteúdo? Só basta você prestar muita atenção e exercitar. Se você não exercitar, realmente ele vai se tornar difícil, chato de aprender, mas é algo mais simples, tá? Ele não requer tanto esforço assim de, digamos, eu vou passar horas e horas para entender oração adjetiva. Não, é só pôr na cabeça que a oração adjetiva funciona como adjetivo, que pode ser classificada em restritiva e explicativa, sendo que as restritivas isolam um termo, restringem esse termo, e as explicativas vêm acompanhadas por vírgula, explicando o todo, explicando aquele termo que já foi citado, tá? São divididas também, desenvolvidas quando tem o pronome relativo e são reduzidas quando não tem o pronome relativo e o verbo vem para ser uma forma nominal. Com esse resumo, eu fecho essa aula de hoje. Um abraço, cheiro no coração. Tchau, tchau e até a próxima aula.